Olá amigos e amigas do áudio, tudo bem? Aqui é Valmiro e este é mais um vídeo com as suas respostas, ok? É mais um episódio aí de respostas para você que manda para mim as suas perguntas por e-mail ou pelo WhatsApp. Galera, é o seguinte, coloca o seu nome na pergunta. Quem manda pelo e-mail, coloca, né? Eu até consigo ver o nome da pessoa, mas pelo WhatsApp não chega o nome às vezes, então coloca o seu nome aí para mim, tá bom? A sua dúvida sobre o áudio profissional, sobre práticas, né? Sobre som para a igreja. Provavelmente você mandou uma pergunta para mim nas últimas 2 semanas e você quase que com certeza teve a sua dúvida respondida pela mídia que você me mandou, né? Pela rede social que você me mandou. Nas últimas 2 semanas eu acabei gravando, respondendo as perguntas pelo YouTube mesmo, pelos comentários, respondi algumas coisas por e-mail, pelo WhatsApp, bastante coisa, e até lá no Facebook eu respondi algumas coisas, tá bom? Então foi por isso que eu realmente não postei os últimos 2 vídeos, né? Porque às vezes é difícil, cara, eu me segurar para esperar aí 1 semana para responder a sua dúvida, né? Às vezes a pergunta ela chega e eu vou lá e acabo respondendo rapidinho, é difícil de controlar isso, beleza? Então, com certeza, se a sua dúvida não está aqui, é porque você já teve ela respondida aí através das minhas redes sociais, ok? Bom, e a pergunta de hoje, eu vou responder então algumas perguntas que eu não respondi através das redes sociais. Vamos lá, né? Para estas respostas de hoje, beleza? E a primeira pergunta aqui é do Zilkadre Aruni. E o Zilkadre, cara, ele pergunta assim para mim, ó. Bom dia, amigo. Gostaria de saber como alinhar o som com o Smart Live, começando do início, materiais necessários e como ligar os tais materiais. Zilkadre, cara, eu deixei a sua pergunta aqui para responder por e-mail, para ela acaba ajudando outras pessoas, né? Porque eu recebo muitas perguntas mesmo sobre Smart, cara, sobre Smart. E é impossível responder a sua pergunta, né? Ajudar você com esta resposta aqui, como você usar o Smart através de uma resposta de e-mail, como você fazer uma medição. Em relação aos equipamentos que você precisa, esta parte é fácil, ok? Você vai precisar de uma placa de áudio, pelo menos com 2 canais de microfones, ok? Com 2 entradas de microfone, pelo menos, porque você vai utilizar um para fazer a medição e o outro canal como sua referência, tá bom? Então, anota aí, placa de som, microfone e cabos comuns, cabos de microfones e alguns adaptadores, que tem outro vídeo meu onde eu ensino como testar cabos, mesa de som e multicabos, onde eu mostro quais adaptadores, né? Cabo XLR comum, um Y às vezes é o máximo que você vai precisar. Então, os acessórios para você fazer medições com o Smart, são poucos, ok? Um computador, né? Não precisa de um computador parrudo, as exigências, os requerimentos de sistemas do Smart é bem simples, ele não exige máquinas poderosas para rodar. Agora, mesmo com todas essas ferramentas, com o software instalado no seu computador, é muito difícil eu ensinar para você através de um único vídeo, uma única resposta, como você vai fazer as medições. Sabe por quê? Porque o grande segredo do Smart não está em como fazer as medições. O segredo do Smart, assim como de todos os softwares de medição, né, ou qualquer outro instrumento de medição, está na interpretação dos dados, ok? Eu sempre bato muito nessa tecla, porque interpretar o resultado que o software vai te dar que é o grande X da questão, ok? Porque o software ele vai te apresentar um resultado. Você vai ter que interpretar aqueles dados e você vai ter que tomar a decisão, ok? O software ele não toma a decisão por você. Você tem que ter conhecimento mais profundos às vezes
para tomar aí a melhor decisão. Então é por isso que eu deixei a sua resposta aqui. Eu gostaria realmente de poder te mostrar o passo a passo de como fazer as medições, mas ela vai um pouco além do que isso. É por isso que eu sempre indico, né, para quem me manda pergunta relacionada a isso, a fazer o treinamento do software com o Fernando Fortes, ok? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o treinamento do Fernando, onde você aprende tudo sobre o software e você também aprende o principal, que é interpretar os dados que o Smart te entrega, beleza? Então, quanto às ferramentas, é tranquilo, são estas que eu falei aí. Pode pintar alguma coisa ou outra, uma trena, mas nada que seja necessário realmente para você começar. Essas ferramentas que eu falei, computador, software, placa de som, microfone e cabos. É isso que você precisa. A próxima pergunta aqui então é do Glaucio. Glaucio Galvão. Valmiro, boa tarde. Primeiramente, meus parabéns pelo seu vídeo do YouTube. Muito obrigado, Glaucio. Ensinando como fazer cabo de microfone. Você teria outros vídeos ensinando como fazer cabo? Pois o vídeo, depois que você aumentou o zoom do vídeo, não dá para ver muita coisa que você fez. Glaucio, é o seguinte, depois que eu dou aquele zoom, eu não fiz mais nada. Antes do zoom eu não fiz mais nada, tá bom? Aquele zoom só foi exatamente para aproximar aí o detalhe de como você deve proceder na hora da solda, ok? Não tem nenhum corte, não tem nada que eu deixei de mostrar ali no vídeo. Se você voltar e assistir o vídeo novamente, você vai ver que eu dou o zoom e volto no mesmo ponto, tá bom? Então o zoom é apenas para você ver um detalhe. E eu tenho recebido vários testemunhos de pessoas que têm realmente conseguido fazer aí o cabo através daquele vídeo, tá bom? Mas de qualquer forma eu sugiro para você voltar, assistir o vídeo mais uma vez, mais de uma vez se for o caso. Olha, e a dica, cara, o cabo ele não vai ficar bom na primeira tentativa, tá bom? Quando eu mostro aquele cabo ali, eu só esqueço de falar que levou tempo para eu chegar no ponto de fazer um cabo daquele jeito. Eu errei muito e teve alguém que teve muita paciência para me orientar e me ensinar, tá bom? Ok? Então, Glaucio, volta lá, assiste novamente o vídeo e manda bala na hora de fazer o cabo. Se tiver dúvida, manda para mim. Se deu certo, manda para mim também um ok e eu vou ficar aí torcendo para você fazer os seus cabos, beleza? Bom, e a última resposta de hoje é do, vamos ver aqui, S. Santos. Eu não sei o último nome dele, cara, mas o S. Santos, ele mandou, não sei se vai dar para você ver aqui, ó, mas ele mandou um e-mail muito grande, cara, e eu agradeço muito todas as palavras que você colocou aqui no e-mail. Realmente fico muito feliz, cara. Só para vocês terem uma noção, ele escreveu: é um imenso prazer de minha parte ter de aprender um pouco sobre áudio profissional e fico alegre de conhecer pessoas como você que com sua experiência e conhecimento técnico sobre o assunto tem procurado dividir o seu aprendizado técnico e também prático neste ofício, ok? Então ele segue aqui falando um monte de coisa. Santos, eu não vou ler todo o seu e-mail porque é muito grande, mas a questão aqui, o ponto-chave do e-mail dele é o seguinte: ele é músico e como músico, às vezes ele tem muita dificuldade quando ele encontra sistemas de sonorização que não são tão apropriados, não tão bacanas, junta isso com o local, né, com o ambiente que vai ser sonorizado. Na maioria das vezes ele fala aqui igrejas, auditórios e ginásios, e então equipamentos com o ambiente e com a falta de experiência do operador, né, do técnico, tudo isso faz com que ele, como músico, acaba ficando um pouco frustrado aí. Então é por isso que ele investe bastante tempo na busca de conhecimento também, para poder minimizar esses problemas, tá bom? E aí ele faz algumas perguntas aqui, ó. Como fazer o ajuste correto do ganho em mesas de som analógicas e digitais? Também da estrutura de ganho do sistema.
esta pergunta, Santos, eu vou deixar um link de um vídeo de um amigo meu, que ele acabou de fazer um vídeo falando sobre isso. É um cara muito legal, que está também na mesma vibe aí de outros profissionais, que está empenhado em divulgar conhecimento através de vídeos, tá bom? Então ele tem um canal no YouTube e ele colocou um vídeo e eu vou deixar o link do vídeo dele aqui para você entender qual o processo da estrutura de ganho, tá bom? O nome dele é Pedro Boixá, beleza? Vou deixar o link dele aqui para você. Aí, a próxima pergunta do Santos é sobre equalização. Ele fala assim, ó, sobre equalizadores gráficos, como filtros e como ferramentas de coloração do som, posso fazer cortes de frequência nos canais somente usando os botões passa alta e passa baixas e equalizadores, tal, somente aqui de cada canal? Não entendi muito bem, mas eu vou ler a próxima pergunta e vou responder tudo de uma vez, tá bom? E a última pergunta do S. Santos é o seguinte: como você faz para fazer o destaque na mix de todos os componentes de uma banda? Vocal principal, back vocals, guitarra, violão, teclado, baixo e bateria. E no caso de voz e violão, como fazer? Cara, é o seguinte, existem boas práticas, né? Um monte de boas práticas para você conseguir fazer uma mixagem sólida e consistente, né? Eu gosto de uma analogia, cara, que compara as frequências que você tem para fazer a mixagem, né, das várias fontes sonoras, como sendo cores para você pintar um quadro. Cara, eu não sei aonde eu li essa analogia, mas ela é perfeita, ok? Quando você tem um quadro para pintar e várias cores diferentes, imagina as frequências de cada instrumento, de cada fonte sonora como sendo uma cor. Quanto mais cores você semelhante você utiliza, mais difícil vai ficar de você distinguir aquele quadro, ok? No caso das mixagens, a mesma coisa ocorre. Imagina cada fonte daquela como uma cor. Quanto mais cores semelhantes você utiliza, mais difícil vai ficar de distinguir aquilo que se ouve, tá bom? Então, esta analogia, ela só é para ajudar a gente aqui a entender essas duas melhores práticas que eu vou te passar. Na verdade, são duas práticas e uma dica, tá bom? Bom, a primeira boa prática que eu utilizo é o seguinte, é cortar antes de reforçar, ok? Quando você corta as más frequências de uma fonte sonora, o que você está fazendo é deixando com que as boas frequências dessa fonte sonora, elas apareçam, elas brilhem, ok? Não existem muitas más frequências em cada fonte sonora, mas quando você corta essas frequências que são desnecessárias em cada fonte sonora, e cada fonte sonora ela soe com os melhores sons que ela foi feita para soar, então você vai ter aí as melhores frequências de cada fonte sonora, ok? Então, esta é a primeira boa prática que eu recomendo para você. Sempre cortar antes de dar reforço, beleza? Segunda boa prática que eu recomendo para você é que quando você for cortar frequências ruins, você corte com precisão cirúrgica, ok? Não existe uma quantidade muito grande de más frequências, igual eu falei. Mas quando você for cortar as más frequências, você corte com precisão cirúrgica, ok? Você use filtros bem estreitos para cortar. E isto é possível quando você está utilizando equalizadores paramétricos, onde você tem controle na largura de banda, tá bom? Então, na hora de cortar más frequências, corte com precisão cirúrgica. E na hora de reforçar as boas frequências, porque quando você corta as más frequências, não significa que você também não pode, né, reforçar as boas frequências de cada fonte sonora. E quando você for reforçar, você reforce sempre com uma amplitude, com uma largura de banda ampla, ok?
porque não existe só uma boa frequência que você quer dar ganho, que você quer melhorar, que você quer destacar, tá bom? Por exemplo, você não quer destacar a frequência de 6.582 Hz. Você quer destacar uma frequência na região de 6.300 Hz, por exemplo. Então você vai usar uma largura de banda maior para fazer este incremento. E aí a última dica para você é o seguinte: quando você ouve gravações profissionais, você vai adquirir um grande conhecimento na hora de fazer aí as suas mixagens. Então a minha dica para você é: ouça as gravações profissionais, principalmente nas áreas que você quer fazer as mixagens, ok? Faça anotações destas gravações. Por exemplo, tente destacar, né, dentro dessas mixagens, quais os instrumentos estão sendo utilizados, ok? Observe a camada de volume com que é construído a mixagem, ok? Desde o baixo, do bumbo, caminhando para os vocais. Então, ouvir gravações profissionais é uma dica que vai fazer muita diferença no momento que você estiver fazendo as suas mixagens. Recapitulando, primeira boa prática, cortar antes de reforçar. Segunda boa prática, quando for reforçar, reforce com uma largura de banda maior. Quando for cortar, corte com precisão cirúrgica, tá bom? Santos. Essas são duas boas práticas para você conseguir ter uma boa mixagem. E quando você terminar de cortar e de dar amplitude, você começa então a usar contrastes nos seus instrumentos, ok? Você começa a contrastar os instrumentos, fazendo com que eles se destaquem. E não fique, por último, não fique preso, não caia na armadilha de querer buscar sempre a perfeição, o melhor som de cada fonte sonora. Este não é o seu objetivo. O seu objetivo é fazer com que todos os instrumentos soem bem, ok? Quando estão tocando juntos, tá bom? Então, essas são algumas práticas para você. Espero poder ter te ajudado. Espero que você comece a utilizar a partir de agora e que você tenha melhores resultados aí na sua mixagem. Então este é o episódio de hoje. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Se não mandou a sua pergunta para mim, manda. E na próxima semana nos vemos em mais um episódio de respostas para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.